Mais uma vez, salve, 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 a voz do Sagrado Canlaió. Hoje nós temos uma surpresa para vocês. Nós conseguimos trazer aqui, após vários chamados, a nossa querida Eteni Flávia Costa, né? Uma senhora que dispensa apresentações, mas como nós temos que identificá-la no programa e todo mundo conhecer, vamos deixar que ela fale sobre Flávia Costa e depois vai dando continuidade à sua trajetória religiosa. Vai daí. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o convite, né? Eu já queria ter vindo há mais tempo, mas de verdade a agenda é complicada, mas hoje eu consegui estar aqui. Estou muito feliz de poder falar um pouco de mim, do Cuedioiá, da trajetória. E aí fiz graduação, né? Sou formada em letras, depois me pós-graduei em literatura portuguesa, depois literatura brasileira. Lecionei durante muitos anos, lecionei em curso de formação de professores, lecionei como tutora do CEDERJ, lecionei nas faculdades Simons e Castelo Branco, lecionei em cursos de preparatório, de militar, pré-militar, pré-vestibular, pré-técnico. Trabalhei muito tempo com o magistério. Até que, né, minha mãe faleceu e eu tive que herdar o terreiro. E aí foi ficando cada vez mais difícil ser Flávia Costa, né? Então, Flávia Costa foi ficando um pouquinho de lado, conforme o sacerdócio entrou na minha vida. Mas a Flávia Costa é a avó do Evandro, é aquela que perde tudo pro neto. Ele ganha de mim, em todos os sentidos. Esposa do Babalão Kelvin, o Canarosso. Sou uma pessoa que vivo para a religião, os povos tradicionais do terreiro. Estou muito envolvida com política porque eu acredito que a gente precisa buscar políticas públicas. Então a Flávia Costa é um ser político e politizado. Eu acredito que a política é necessária para que a gente possa avançar. Então a Flávia Costa também está a serviço, junto com a Eteni, nesse propósito. E é isso. E o que é interessante, nós sabemos das suas propostas, né? Olha, o presente a Iemanjá, quando nós chegamos em Sepetiba, a minha mãe com o terreiro, e eu era uma iaô de 6 meses de santo, quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com o presente de Iemanjá. Nós chegamos praticamente na semana do presente de Iemanjá. E eu fui com a minha mãe até a Praça Oscar Rossim, porque saía de lá. O presente saía lá da praça. E eu fui na Praça Oscar Rossim com a minha mãe, a gente viu aquela movimentação. E aquilo era muito novo pra gente, porque em Mendes é uma cidade que não tem esse tipo de coisa, né? Nosso terreiro é lá na Água Fria, dentro de Mendes. Então não tinha esse tipo de coisa. Então quando nós chegamos aqui, nós ficamos assim encantados com aquele movimento, aquele mar de pessoas vestidas de branco. E a gente acompanhou um pouco, não acompanhamos tudo, porque a minha mãe já chegou aqui em Sepetiba com problemas cardíacos. E da praça até a praia é longe, é distante. E a minha mãe andou um pouco, acompanhamos um pouco e voltamos para o terreiro. Passaram os anos. A minha mãe ia em alguns, outros eu ia, né? E aí, quando chegou em 2010, minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu, eu fiquei um ano muito, muito triste, muito, muito perdida mesmo, né? Essa é a palavra. Muito insegura. Natural. E aí, um dia, falecida mãe Zezé de Obá, chegou na minha casa, me viu lá triste e falou assim: Flavinha, vamos lá comigo na casa do Pai Mazinho de Boiadeiro, que está acontecendo uma nova formação do presente a Iemanjá em Sepetiba. Pai Renato do Baluaê vai fazer o presente dele na Praia da Bica. E o presente a Iemanjá em Sepetiba, se a gente não correr agora, a gente não vai ter em Sepetiba. Isso era janeiro.
janeiro. Tipo assim, dias, faltando 20 dias para a data do presente Iemanjá. E aí eu fui lá com ela sem nenhuma pretensão, assim, fui acompanhar a mãe Zezé porque ela me sentiu triste e me levou. Chegou lá, ela me apresentou, essa aqui é a filha da falecida Dona Lauriceia e tal. Eu sentei no meio daqueles cabeções, daquelas pessoas, que era mãe Abigail Canabogi, pai Mazinho de Boiadeiro, cigana Cátia Bastos, mãe Maria Preta de Xangô, mãe Pretinha, era só fera ali, mãe Zezé de Obá, Paulo Mendonça de Xangô. Eu fiquei ali, né, observando eles, e aí eu fui entender como que acontecia um evento daquele, né? E aí, naquele dia, elegeram Paulo Mendonça o novo coordenador geral, o novo presidente do presente Iemanjá, em Sepetiba. E eu simplesmente só fiquei observando, não tinha como opinar, não sabia, eu não tinha a mínima ideia de como fazer aquilo. Isso foi em 2011. E aí, ele pegou o contato de todo mundo que estava naquela reunião e pegou o meu, entrou em contato comigo e perguntou: com o que a senhora pode contribuir? Como a senhora pode contribuir para a realização do presente Iemanjá? Aí me deu uma lista de coisas que tinha que fazer. Eu olhei assim, falei: olha, eu posso chamar o pessoal do meu terreiro para lavar o clube. Aí ele: não, nos ajuda muito. Se a senhora puder levar vassoura, rodo. E aí eu comecei lavando o clube. Eu, meus filhos, os poucos lá que tinham, alguns que tinham ficado do tempo da minha mãe, alguns que já estavam comigo, e nós fomos lavar o clube. E aí no outro ano, e aí também ele pediu que aqueles meus filhos que foram comigo ajudassem na caminhada, para que não deixasse ninguém entrar com lata de cerveja na caminhada, para que gentilmente pedisse para beber no calçadão, não entrasse no cortejo bebendo. E aí meus filhos ajudaram o Paulo Mendonça nisso. No outro ano fizemos a mesma tarefa, fomos lavar o clube. E aí eu já tinha um pouco mais de filhos, e aí mais filhos ajudaram. Aí uns carregaram gelo, outros ajudaram a lavar o clube, outros ficaram na cantina para arrumar a mesinha do café da manhã. E a cada ano eu ia contribuindo mais. Quando chegou no 4º ano que eu estava com o Paulo, ele já me pediu para ser adjunta dele. E aí eu me tornei adjunta do Paulo Mendonça. E aí ele me ensinou a legalizar, a tirar a documentação do evento, alvará transitório, toda a documentação. E eu comecei a aprender a parte burocrática. E aí ele me ensinou tudo isso. E aí eu já não era mais aqui a lavar o clube. Meus filhos continuavam indo com outras pessoas de outros terreiros, mas eu já estava mais ao lado do Paulo Mendonça, fazendo o evento mesmo. Aprendi a fazer o evento com ele. E aí quando foi em 2015, ele chegou na minha casa, no final do evento, ele foi levar as vassouras e os rodos que a gente continuava levando para o clube. E ele disse assim para mim: ano que vem, quem vai fazer o evento é você. Eu estou cansado, eu tenho outras coisas que eu preciso fazer, e você sabe fazer. Você é sangue novo, você tem bons filhos que te acompanham, e quem vai fazer o evento é você. Eu tomei um susto. E nessa mesma hora, um filho meu, que é feito de Odeibô, estava novinho de santo, virou de santo lá na frente. E o fundador do evento, quem criou o evento, era de Odé. Que era o pai Paulo do Oxóssi. Era o mesmo Odé. E aí, esse Odé veio andando de lá e abraçou o Paulo. E o Paulo chorou muito no braço dele. Paulo Mendonça está vivo para confirmar tudo que eu estou dizendo. E aí ele entendeu que ele estava naquele momento tomando a atitude correta.
E aí em 2016 eu fui pela primeira vez coordenadora geral do Presente Iemanjá. Paulo me dando todo o suporte por fora, me ajudando e fazendo mídia para mim e tal. E eu fui a coordenadora. Naquele ano o Recôncavo já não era mais, desde essa nova formação, já não era mais na Oscar Rocin, justamente porque, por causa das mudanças climáticas, ninguém aguentava caminhar de lá até a praia. Então já tinha mudado para o Recôncavo. Em 2011 eles mudaram. E aí o Recôncavo estava em reforma. No ano que eu peguei, o Recôncavo fechou. E aí eu fui até o Náutico, ali por onde saem os barcos, do lado do Corpo de Bombeiro. E lá eu aluguei o clube. E aí eu comecei a buscar parcerias e comecei a fazer a minha gestão. No outro ano eu criei o corpo sacerdotal, porque eu sentia a necessidade de ter sacerdotes comigo, de ter mães e pais de santo mesmo, realizando. Então, eu buscava na internet, no Facebook, as pessoas e ia no privado, um a um, convidando para fazer parte do corpo sacerdotal, para me ajudar a realizar o evento. E assim eu criei o grupo do WhatsApp, Corpo Sacerdotal do Presente Iemanjá em Sepetiba, que existe até hoje. Somos 90 terreiros. São só mães e pais de santo. E aí naquele ano, 2016, foi o boom. Foi o ano em que a Defesa Civil disse que teve 10 mil pessoas diferentes circulando em Sepetiba. Vieram muitos terreiros, muitos. Foram muitos ônibus e as pessoas ajudando, todos com seus adijais. Foi muito bonito. E esses pais e mães de santo, né, continuam, uns, assim, lógico, como as atividades religiosas, elas têm suas agendas dos seus terreiros, né, tem ano que um vem, outro não vem, e fica assim, né, aí tem ano que vem mais, outro vem menos, mas esse corpo sacerdotal é a minha base. Por isso que o Presente Iemanjá em Sepetiba sempre tem muito religioso, porque eu tenho um corpo sacerdotal que eu criei comigo. E há 3 anos atrás eu criei o corpo matriarcal, que é um corpo só de mulheres, com mais de 21 anos de santo pagos, mulheres antigas de santo, de todas as nações e também da Umbanda. E todas mulheres negras. Por quê? A Flávia é uma mulher branca. Aí tem Flávia, uma mulher branca, e que conhece os privilégios que tem por ser branca. E eu preciso dar protagonismo a essas mulheres que resistiram e resistem e sofreram muito mais, infinitamente mais, do que eu, que acho que nem sofri coisa nenhuma. Mas resisto dentro do candomblé. E aí eu criei o corpo sacerdotal para dar protagonismo a essas mães, a essas mulheres. E dentro desse corpo tem mãe Márcia Nassau, mãe Margarete Labanca, tem Flávia Pinto da Umbanda, tem mãe Ana Dionira, tem mulheres sensacionais. Janaína Dossan, que faz a Feira dos Oboróis, ela é do corpo matriarcal de Sepetiba. Eu fui convidando mulheres potentes, poderosas dentro da religião, para dar protagonismo a elas. Porque ficava parecendo que o protagonismo era só meu. Entendi. E isso me incomodava, e eu sei que incomoda muita gente também, porque, na verdade, a protagonista disso tudo tem que ser Iemanjá. Certíssimo. E é, porque ela faz mover tudo isso. Iemanjá, essa Iabá, eu sou filha de Oxum, mas por Ifá, eu sou muito regida por Iemanjá. Porque em Oduduá, eu tenho um Odu que diz que Iemanjá conquistou os 7 mares nesse Odu. Ela é mãe dos rios, e ela conquista o respeito de Olocum, e ela vira mãe de todas as águas, e ali eu recebo a indicação de que eu sou uma Farifun Iemanjá,
protegida por Iemanjá. Então, se Iemanjá, eu digo que Iemanjá me botou nesse lugar. Foi nem Oxum. Oxum permitiu. Porque se ela não permitisse também, mas Iemanjá me colocou nesse lugar. Então, o que eu puder fazer pelas mulheres, pelas matriarcas, pensando em Iemanjá, por ela ser a grande mãe, por ela ser essa senhora de todas as cabeças, a mãe do equilíbrio, a mãe de todos os oris, eu vou fazer. Então, o presente de Iemanjá, ele é a voz para a política, para que seja trazida questões para os povos tradicionais. Ele é voz para essas matriarcas, ele é voz para a cultura, ele é voz para a segurança alimentar. É o presente que se preocupa em dar café da manhã a todo mundo. Então, eu acredito que eu estou nesse evento por missão. E é justamente isso que eu gostaria de falar, a senhora, a missão. Quando a senhora falou sobre o presente, a gente percebe nitidamente a sua mudança de semblante, seus olhos lacrimejam, não é isso? Me lembrou até de Tolstói, né? Que ele fala que quando nós somos realmente a existência, quando nós nos preocupamos com nossos terceiros. E esse trabalho da senhora é muito importante. A senhora poderia aprofundar um pouco mais, que depois a Suzane vai entrar, porque a senhora falou um nome aí do presente importantíssimo para todos nós, que é do seu Mazinho. Sim. E ela é filha do seu Mazinho, né? Então, essa parte que é o candomblé, que para mim isso é candomblé também, como é que funciona esse processo de construção das senhoras zeladoras negras vindo à frente e tendo a senhora como arrimo de todo esse processo de construção, que me permita, que a cor da sua pele pode ser branca, mas ela com o seu coração é negro como nós. Eu tenho uma relação muito boa com as mães. Muito boa. Praticamente, eu acho que todas elas são mais velhas de santo do que eu. Eu tenho uma relação muito boa com todas elas. Graças a Deus, Oxum e Iemanjá são senhoras, são abás, são rungãs, são mulheres que eu me inspiro. Cada uma tem uma lição, cada uma me ensina uma coisa diferente. E é com muita tranquilidade. Elas vêm com muita tranquilidade. Elas sabem que eu estou num lugar de coordenação. Eu não estou coordenando elas. Estou coordenando um evento. Sim. E é com muita tranquilidade. Elas vêm, são extremamente bondosas, afetuosas comigo. E eu com elas. Elas fazem questão que eu vá à casa delas. Devo visita a algumas, que eu não consegui ainda ir à casa de todas elas, e ficam sentidas, ficam magoadas, com razão. Nós chamamos dessa tia Alda, né? Elas vêm belíssimas, elas vêm impecáveis ao presente Iemanjá, elas vêm de baiana, superando todo aquele calor. Muitas não conseguem ficar lá na tenda porque realmente é muito quente, mas a gente faz uma corte, né? Coloca as cadeiras para que elas fiquem na frente dos ogãs ali, como num terreiro onde você coloca os mais velhos próximos aos ogãs. Elas ficam ali, elas representam o matriarcado, elas representam o útero, elas representam o ventre sagrado, o sagrado feminino, porque todos nós viemos de uma mulher, todos nós viemos de um sagrado feminino. Então, elas representam tudo isso, elas representam a geração, né? O nascer. E é um orgulho muito grande. Enquanto eu estiver à frente do presente de Iemanjá e eu puder trazer as matriarcas e elas quiserem vir, o lugar delas é garantido. Elas têm um papel fundamental dentro do presente. E Sepitiba também, né? Porque o presidente de Iemanjá de Sepitiba, ele vem trazendo tem dado uma nova identidade, inclusive, à localidade. Sim. Ele virou uma referência. No dia do presente Iemanjá em Sepitiba, o vereador local diz que movimenta o turismo religioso, o comércio, até os ônibus,
né, tem mais passageiros, com certeza. então ele movimenta a região naquele dia. E uma semana antes, as casas de artigos religiosos, as pessoas que vendem vela, que vendem flores, ervas, vendem mais na semana do presente a Iemanjá. Os bares se preparam com bebida, com lanche, com comida, então movimenta também. E o que eu acho muito interessante também falar do presente a Iemanjá, com muito orgulho, é a questão ambiental. Sepetiba tem um mar extremamente poluído. Sim. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: por que vocês se preocupam tanto com a questão ambiental se o mar já é poluído mesmo aí em Sepetiba? E aí eu digo o seguinte, que se nós, que somos adoradores da natureza, que quando a gente olha para a água do rio, a gente pensa numa divindade. Quando a gente olha para o mar, a gente pensa numa divindade. Quando a gente olha para Ibu, para a floresta, nós pensamos em divindades. Nós somos os que devemos dar o exemplo. Sabemos que não somos os maiores poluidores. Os maiores poluidores são as grandes indústrias. Sim, totalmente. Não somos nós, embora queiram imputar essa responsabilidade no nosso povo, mas não somos nós. Mas nós temos a obrigação de dar o exemplo. Sim. Então, o presente a Iemanjá em Sepetiba, há muitos anos, faz campanha para colocar presente biodegradável, presente sustentável. Há alguns anos atrás, eu trouxe do presente a Iemanjá um rapaz chamado Rodrigo Carneiro, Babazinho, Rodrigo Babazinho. Ele criou o terreiro sustentável. O Babazinho, ele escreveu uma tese de mestrado chamada Iemanjá Sustentável e usou o presente Iemanjá em Sepetiba como laboratório. A UERJ veio até Sepetiba constatar que é possível fazer um presente sustentável na rua. Interessante, né? E ele foi aprovado e hoje ele é um mestre, tendo o presente Iemanjá em Sepetiba como laboratório da tese de mestrado dele de uma universidade pública. E ele é que coordena a pasta do meio ambiente. Babazinho, o terreiro sustentável, faz os balais com folha de coqueiro e leva para a praia para que quem chegar com balaio de vime possa substituir. O Babazinho faz campanha, ele faz oficinas ensinando os terreiros a fazer boneca de espiga de milho, cordões de sementes, purpurina que não é a base de plástico, para não poluir o mar. Que a purpurina, além de poluir, ela mata o peixe, porque ele vê brilhoso, ele come. Ah, sim. E aquilo vira uma bola no estômago do peixe. Então ele dá todo esse suporte. No dia do presente a Iemanjá, está lá o terreiro sustentável, dando educação ambiental no clube. E está lá na praia com os cestos para poder, né, fazer a substituição. Quando vai ao mar, a gente avisa todo mundo. Se tiver garrafa de champanhe, se tiver vidro de perfume, a gente vai abrir a garrafa, vai jogar o líquido, mas vai trazer a garrafa de volta. Tá bom, mãezinha? O perfume a gente vai abrir. A senhora não quer jogar o perfume no seu barco ou no seu balaio e levar o vidrinho para a lixeira? E assim a gente foi conseguindo conquistar as pessoas. E em 10 anos a gente deixou de separar 15 a 20 sacos de 250 litros de lixo para um e meio. A parte de conscientizando as pessoas, né? Ano após ano. E a gente tem um selo de evento sustentável, porque até no clube os copos são também biodegradáveis. Então nós temos um expert nesse negócio de produção, que é a Suzane também. E moradora em Sepetiba, né? Nova eu tenho certeza absoluta que tem uma infinidade de assuntos então, assim, presentes. eu quando eu era criança, né, com 7 anos de idade, 6, 7, lembro, né? Então nós tínhamos uma casa de praia, né? E eu tomava banho nas águas de Sepetiba. Nós tomávamos banho. A lama é medicinal.
todo, né, medicinal. Tem muito tempo, eu tenho 57, tenho 50 anos atrás. Né? Parece. Então eu percebo, assim, eu falo, gente, por que não, né, limparem, né, tanta uma população carente até de um marzão desse aí, para poder caber às autoridades, né, e tudo mais. Melhorou um pouco, né? Quando veio a estação de tratamento de água e esgoto, Sim. melhorou bastante, né? Que colocou o sistema de esgoto em Sepetiba, era quase tudo solidouro, lembra? Não, melhorou muito, até as Melhorou, ruas estão então melhores também. A água, né, o esgoto, ele passou a cair tratado, fino, e não mais grosso. Ah, sim. Então, até o cheiro na orla, hoje em dia, você sente cheiro de mar. Não era. Há uns anos atrás, sim, a verdade, gente não conseguia percebi ficar isso na agora. orla. Eu fiquei Agora, você consegue ficar bem na orla. Melhorou muito. Eu percebi isso quando eu retornei agora para Sepetiba, que já tinha muitos anos, depois que o papai desencarnou, né? Então eu fiquei sem conseguir vir aqui por ordem sentimental mesmo, né? Mas voltou. Voltei. E tá firme. 12 anos, E voltou 13 com anos força, agora. né? Então, o que dizer uma pergunta dele que ficou para trás, se houve Mazinho de Boiadeiro, com sim. referência ao presente. Seu Mazinho de Boiadeiro, Peixe Ganha, ele abriu as portas da casa dele, da casa de Exu, em 2011, naquela primeira formação, após a saída de Pai Renato. Foi na casa dele que eu vi a primeira formação acontecendo. Pai Mazinho, ele sempre se colocou, né, como um espectador do presente de Iemanjá. Ele não gostava de se envolver. Sim. Mas quando ele viu que o Pai Renato tinha ido para alçado outros voos, né, partiu para a Praia da Bica, e ele foi procurado, ele se sentiu, segundo ele mesmo, mãe Lili está aí, não me deixa mentir, quase que na obrigação de ajudar a fazer acontecer. Porque ele era uma referência dentro de Sepetiba. Sim. Ele era uma referência. Pai Mazinho é até hoje muito conhecido por todo mundo aqui. Então, aquela formação se deu na casa dele. E ele caminhou com a gente. Tem fotos minha caminhando no cortejo com ele, né, minha e de toda a comissão. Queremos essas fotos, vamos precisar dessas fotos. Na página do Presente a Iemanjá, no Facebook tem várias Todo fotos, assim. eu salvei algumas. Na página, não no perfil. Na página tem. Sim. E aí, Pai Mazinho, ele veio com força, né? Porque se ele arrastava tanta gente, a gente precisava do apoio dele. Então sim. Ele, junto com a mãe Abigail Canabogia, foram a nossa base, né? Que deu a Paulo Mendonça de Xangô, né? A base religiosa ali para continuar com o Presente a Iemanjá. Infelizmente, ele não seguiu muitos anos conosco. Ele veio nos deixar pouco tempo depois. Sim. E vamos parando por aqui um pouquinho só, mas daqui a pouco tem mais. Não esqueça de dar o like, não esqueça de tocar o sininho, não esqueça de fazer os seus comentários. É muito importante